Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Capital College. Se essa é a sua primeira vez, sinta-se à vontade com a gente. Hoje nós estamos na 10ª aula sobre cartas paulinas. Hoje nós vamos focar na carta aos Romanos. Na aula passada, nós falamos especificamente sobre o conteúdo da carta aos Romanos. E hoje nós vamos para informações relacionadas a local, datação, estruturas de poder, tráfico de influência, jogos de poder dentro do Império Romano e como tudo isso acontecia naquela época, ok? Mas antes disso, acho que vale a pena rememorarmos aí o caminho que percorremos até aqui. Nós começamos esse curso traçando vários perfis do apóstolo Paulo. Falamos sobre o perfil físico do apóstolo, mas também traçamos um perfil bibliográfico, um perfil de conteúdo. Falamos sobre os vários condicionamentos que Paulo sofreu para a redação do seu texto. Falamos sobre o gênero literário escolhido por Paulo para se comunicar com as igrejas que fundou, e no caso esse gênero são as cartas. Nós falamos sobre as viagens missionárias de Paulo, nós estabelecemos ali uma certa cronologia para essas viagens. Eu lembrei a vocês que essa cronologia não é absolutamente precisa, mas a gente tem uma boa base de acertos na cronologia que foi apresentada. Nós utilizamos John Stott como fundamento aí para a gente traçar essa cronologia, mas nós também o tempo inteiro estivemos nos referindo a outros autores, como por exemplo o Kimmel, no seu livro Introdução ao Novo Testamento, como por exemplo o James Dunn, e também utilizamos a Bíblia de Estudo na Nova Versão Internacional. Nós utilizamos também a Nova Versão Transformadora, também a Bíblia de Estudo. Nós falamos do Ridderbos, nós falamos do D.A. Carson, que tem também um livro muito bom de introdução ao Novo Testamento, ok? Então, todo esse material está disponível a você através do e-mail icapital.edu@gmail.com icapital.edu@gmail.com. Manda um e-mail para a gente falando que você gostaria de ter o plano de curso e nós podemos então encaminhar esse material para você. Lembrando que as nossas aulas estão disponíveis aqui na plataforma da igreja, no YouTube, no canal da igreja aqui pelo YouTube. Elas são gratuitas, mas se ao final do curso você quiser adquirir um certificado, você quiser ter um certificado dizendo que você cursou essa disciplina, a carga horária dessa disciplina, o professor dessa disciplina, e enfim, um certificado de curso livre bem bonitinho, eu queria então te convidar a entrar em contato com a gente através do mesmo e-mail, fazer o pagamento lá da taxa, e nós vamos então fornecer esse certificado para você, ok? Sem mais delongas, vamos então agora pensar sobre Roma, sobre os contextos de Roma. Sabe, tem muito material a respeito de Roma, né? Hoje em dia, se você ligar a Netflix, você vai encontrar vários documentários, várias séries baseadas no Império Romano. Então tem muita informação disponível sobre Roma, a gente sabe muito sobre o Império Romano. Isso tem um papel muito bacana, isso é muito legal, mas às vezes também, dependendo da série que a gente escolhe, é desinformativo, né? Porque às vezes não é tão fidedigna aos contextos exatamente. Mas para que a gente possa traçar aqui um background, um pano de fundo para a carta de Paulo aos Romanos, ou para Roma de Paulo, para Roma a que Paulo escreve, eu queria começar dizendo que os
textos ou os registros mais antigos que nós temos a respeito de Roma remontam ao século 8 a.C. É óbvio que naquela época Roma era o embrião daquilo que ela se tornaria em 117 depois de Cristo. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar esse curso desde o início. Eu falei que em 117 mostrei inclusive uma figura aqui contemplando toda a extensão territorial que Roma alcança no ano 117. Seria legal você voltar aí para a primeira, talvez segunda aula, eu falo um pouquinho sobre isso. Quando Roma começa, era um conjunto de povoados que se reuniam, eram 7 povoados, mais especificamente, que ocuparam as colinas vizinhas ao rio Tíber. Eles estabeleceram ali, na convivência desses 7 povoados, os princípios de governo que culminariam naquilo que a gente chama de República Romana. E é interessante, né? A palavra república, ela é uma palavra composta pela junção de duas outras. É res, que significa coisa, e pública, que significa de todos. Então, isso é muito inovador para aquele contexto. Olha, nós estamos falando do ano, mais ou menos do ano 900 antes de Cristo. Então, 7 povoados se juntam e decidem, ao invés de ter um soberano, eles decidem tratar o Estado como uma coisa coletiva, como uma coisa de todos. Essa ideia é fundamental, é central e é diferencial de Roma, de todos os outros impérios que já existiram no mundo. Aliás, talvez você já tenha ouvido aquela colocação de que são 3 grandes contribuições para a humanidade: o direito romano, a religião judaica e o terceiro já vai me voltar aqui à mente e eu falo com vocês. Mas veja, esse é o diferencial de Roma, essa é a grande contribuição de Roma para o mundo, inclusive para o mundo moderno, para os governos modernos, porque eles se reúnem sob a ideia de que o Estado é uma coisa pública, é uma coisa de todos. Na época à medida que o Estado vai crescendo, há um enriquecimento, obviamente, desse Estado, e o enriquecimento econômico e militar, eles refletem a expansão territorial, né? Então, à medida que esses 7 povoados começam a se desenvolver economicamente e militarmente, as fronteiras do espaço do Estado também começam a ser alargadas. E aí há um desvirtuamento, né, da ideia da república, e essa república se transforma em um império, né? Na época de Paulo, na época que Paulo está escrevendo aos Romanos, Roma já não era longe disso, né? Roma já era um grandíssimo império, né? O direito romano, só para que a gente tenha noção do quanto isso é relevante, do quanto isso é importante, ele influencia o direito moderno de vários países, inclusive o direito brasileiro, e em várias áreas também do direito privado, mas também no que diz respeito ao direito penal, enfim, a influência do direito romano no direito brasileiro, ela está envolvida no direito civil, no processo civil e no direito penal. No campo do direito civil, o direito romano influencia fortemente todas as ramificações, deu enfoque à seara das pessoas, bens e obrigações. No tocante ao processo civil, demonstrou-se que o princípio vigente na atualidade, como princípio do dispositivo, da oralidade, surgiu também no direito romano. E, por fim, no direito penal, as práticas romanas influenciaram a percepção sobre a finalidade da pena, ou seja, sobre os requisitos subjetivos existentes na legislação atual.
para a aplicação da pena, né? E aí tem o surgimento das escolas penais clássicas, as quais advieram em razão do caráter da pena imposto na lei das 12 tábuas. Enfim, eu quis trazer essa informação aqui para você, para reforçar o ponto que eu estou colocando, que a maior contribuição do Estado romano, né, para a modernidade, para o mundo de uma maneira geral, é aquela no que diz respeito à sua organização enquanto Estado, na forma de uma república, na forma de uma coisa pública, de uma coisa de todos, ok? Quando Paulo escreve aos Romanos, nós estamos falando aí do ano 55 depois de Cristo. E o local de redação, é claro, lembra, com uma pequena margem de 3 a 4 anos para cima ou para baixo, ok? O local de redação dessa carta é Corinto, ok? A cidade de Corinto. Então, Paulo escreve aos Romanos da cidade de Corinto. Lembra que a gente já tratou aqui de 1ª e 2ª Corinto, mas a gente viu que o local de redação de 1ª e 2ª Corinto não era Corinto, né? O primeiro local que a gente mencionou foi Éfeso e o segundo Macedônia. O conteúdo e as características literárias de Romanos são muito semelhantes a Gálatas. Tem inclusive uma discussão entre os teólogos sobre qual teria sido o primeiro texto, mas eu não quero dar muito enfoque a isso, porque isso eu estou considerando uma discussão já vencida de nossa parte, uma vez que a gente decidiu por adotar aquela sequência de John Stott, lembra? Então, na sequência dele, Gálatas seria a carta mais antiga. Mas só a título de curiosidade, quem advoga essa ideia diz que na carta de Paulo aos Romanos, ele está sendo muito brando nas questões que ele aborda. Então, ele aborda mais ou menos a mesma temática que ele tem em Gálatas, porém com um tom muito, muito leve. Enquanto que quando ele vem, então, escreve aos Gálatas, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele teria dito em Romanos, mas cutucando, apertando os seus ouvintes. Eu, particularmente, não sou partidário dessa ideia. Acho que Gálatas é a carta mais antiga e Romanos seria uma das mais recentes, mais modernas no que diz respeito à datação, ok? Os temas de Gálatas e Romanos são comuns, né? Muitos deles, como eu estava falando. Por exemplo, a questão sobre o domínio do pecado, sobre a humanidade, né? Sobre o fato do pecado reinar em nossos corpos, sobre o fato do pecado exercer realmente domínio sobre a natureza humana, a incapacidade da lei de Moisés para a salvação. Esse é um tema também comum aos dois textos, Paulo falando o tempo inteiro que a lei passou e ela teve o seu cumprimento em Cristo Jesus e que, portanto, os princípios que a lei estabelecia dão lugar agora a uma vida regida pela lei do Espírito e da vida, né? Instituída aí através de Jesus. A gente tem também um tema em comum em Gálatas e Romanos, que é o que diz respeito à graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Né? Então, quando Jesus vem, a revelação de um mistério, e esse mistério é o mistério da graça, da justificação pela fé, e não mais de uma justificação baseada nas obras da lei ou no cumprimento da lei. Não se trata mais, como a gente viu na aula passada, de uma justiça retributiva, mas agora de uma justiça atribuída. Eu recebo justiça não por merecimento, não por alguma coisa que eu tenha feito, mas eu recebo justiça como mérito, como dádiva, como mérito de Cristo, como dádiva de Deus. Então Jesus cumpriu a lei, Jesus ele cumpriu as justas exigências da lei, e os méritos de Cristo são atribuídos àqueles que respondem a Jesus, que olham para a cruz com
fé. Essa é uma temática de Paulo nas duas cartas. E também a temática dos frutos do Espírito é uma temática comum ao apóstolo, tanto em Gálatas quanto em Romanos. Na verdade, essa temática, não todos esses exemplos, mas esses assuntos, de uma maneira geral, vão aparecer aqui e ali, à medida que nós estivermos lendo os 13 textos, as 13 cartas que compõem o corpus paulino, ok? Paulo, na carta aos Romanos, utiliza recursos estilísticos, recursos retóricos, de forma mais abundante do que em qualquer outro de seus textos. Claro, é o texto mais antigo, é o texto mais comprido, é a maior carta que Paulo escreve. Outra coisa, Paulo escreve no momento em que ele considera que ele já tinha pregado em todos os lugares onde ele devia pregar. Paulo escreve em um momento em que ele considera que a obra missionária dele, de certa forma, havia sido concluída. Paulo, inclusive, verbaliza isso na carta aos Romanos, porque ele fala assim: eu quis por muitas ocasiões estar com vocês, meus irmãos. Lembrando que a igreja de Roma não era uma igreja que Paulo tinha fundado. Essa é a única igreja a qual ele escreve que ele não havia fundado. E ele tinha muita vontade de visitar Roma, até porque Roma era a sede, o centro do império. Mas ele opta intencionalmente por pregar o evangelho, e ele verbaliza isso, isso está posto de forma expressa no texto, que ele opta por pregar o evangelho em lugares onde Cristo não era conhecido. No momento que Paulo está escrevendo aos Romanos, ele retoma essa informação e fala: mas agora eu considero que essa minha obrigação foi concluída. Cara, isso é fantástico, né? Já pensou você poder dizer que você já pregou o evangelho em todo canto do mundo onde Jesus não era conhecido, e que por isso agora você estava se dando ao luxo de visitar lugares que você não conhecia, que você queria visitar, mas que você não podia antes da obra ter sido concluída? Esse é o contexto aqui que Paulo está colocando. Então, voltando à questão dos recursos estilísticos, a gente tem que lembrar que esses recursos estão associados ao gênero literário que Paulo utiliza, né? Mais uma vez, Paulo escreve cartas, então a carta por si só, ela tem um gênero mais informal, ela tem um estilo mais informal de texto, apesar de ter sim partes obrigatórias na carta, como destinatário, remetente, saudação, alguns pronomes de tratamento que são muito comumente utilizados nas correspondências desse tempo. Ela tem um estilo mais livre do que os outros estilos literários. E aí Paulo faz uso aqui de perguntas e respostas, de diálogos retóricos, ou seja, ele pergunta e ele mesmo responde no decorrer do texto. Ele faz citações ao Antigo Testamento com abundância nessa carta. Ele também utiliza diversos exemplos, ele também faz uso de alegorias, e tudo isso de forma a tornar o texto mais palatável, mais agradável ao seu leitor. As estruturas agora hierárquicas de Roma, isso é algo muito interessante. Quando nós estamos tratando do império, agora falando especificamente das estruturas de poder desse império, a gente vê que a principal estrutura do Império Romano era o patronato, que representava uma rede de relações entre o imperador, os funcionários públicos romanos. Olha só que interessante, os funcionários públicos, ainda mais aqui em Brasília, esse tema servidor público, funcionário público, empregado público é algo tão presente, Paulo está convivendo com isso no Império, porque o patronato, que era essa estrutura de poder sobre a qual o Império repousava,
ele era uma rede de influências, era um tráfico de influências que começava com o imperador, com os funcionários públicos romanos, com os notáveis locais e com as pessoas comuns. Os notáveis locais eram os membros da nobreza, das cidades, dos países que Roma conquistava. Então, quando Roma conquistava uma terra, via de regra, Roma permitia que uma determinada estrutura de poder permanecesse naquele lugar, desde que os nobres, desde que os líderes se sujeitassem ao império. Roma entendia que era muito mais fácil ramificar o seu poder através de estruturas já existentes do que acabar completamente com a estrutura existente em determinado local e colocar uma outra. Então ela utilizava as estruturas que já haviam, e essa estrutura dava força, e essa estrutura empoderava ainda mais a estrutura do império. E isso faz todo sentido, não é verdade? Se eu consigo sujeitar o líder a mim, o líder consegue justificar para o povo, o líder consegue controlar o povo, controlar revoltas, controlar insurreições contra o domínio romano. Então essa é uma primeira estrutura. Essa política era baseada, pasmem com a semelhança, essa política era baseada na troca de interesses e naquilo que hoje conhecemos como tráfico de influência, como jogos de poder, muito semelhante àquilo que nós temos hoje em dia na política global, né, na política mundial. E na base do patronato estava o patriarcado, fortalecendo essas relações de poder, desde a microestrutura familiar, porque o patriarcado é a estrutura familiar desde a época de Roma até hoje. Isso tem mudado bastante, mas imagina o tanto que isso era forte naquele período, e tudo isso fortalecia essa dinâmica, essa relação de poder de Roma, porque ela se imbrincava, né, do patronato até o patriarcado, né? Então as ramificações eram muito grandes, o solo onde se assentava era muito grande. Eu gosto de ilustrar essa estrutura de poder através da figura geométrica de uma mesa redonda. Então imagina que isso aqui é uma mesa redonda, e sobre o tampo dela eu tenho, então, apoiando o tampo dela, eu tenho um cilindro que liga esse tampo até a base, ok? Então, sobre o tampo dessa mesa eu tenho o imperador ou o Império Romano. Esse cilindro aqui que une o tampo da mesa à base são aquilo que nós chamamos de funcionários do império, né, ou funcionários públicos. E aqui, como a base da mesa, a gente tem os notáveis locais. Percebe? Então essa era a estrutura de poder que sustentava o Império Romano. Uma estrutura muito eficiente. O império se deitava no tampo da mesa, o imperador. Os funcionários públicos romanos ligavam o tampo da mesa à base. E a base aqui eram os notáveis locais que, como eu estava dizendo para você, eram aqueles líderes, eram os nobres que comandavam a região até a ocasião da conquista pelo Império Romano. E o chão onde essa mesa estava colocada, essa área aqui muito maior, esse chão, era o povo. Então Roma conseguia imbrincar, ramificar o seu poder, as suas relações de poder de maneira tão eficaz, porque ela fazia o uso dessa estrutura para reverberar, para amplificar
a maneira como o poder dela se comunicava às pessoas. Uma outra forma de ver ou de colocar essa mesma estrutura seria assim. Aqui eu tenho o império, a estrutura dele é aquilo que a gente chama de patronato, e aqui eu tenho o patriarcado. E aqui eu posso entender isso ainda de uma maneira mais ramificada, né? Pensando que o império, ele se deita no tampo dessa mesa e quem equilibra o tampo da mesa, a base é o patronato, que é essa estrutura aqui, e o tampo da mesa é o patriarcado, ou seja, é a estrutura de poder que legitima o poder do império a partir do âmbito familiar. Olha que interessante. Então, a estrutura de poder de Roma, o jeito de Roma de governar ou de mostrar a sua influência é extremamente poderoso, porque ele se embrenha, ele consegue descer à base, ao núcleo mais duro de toda e qualquer sociedade, que é a família. Então, dessa forma, ele consegue justificar, legitimar a forma como essas coisas, como ele dominava, porque ele conseguia chegar até a base da família. Perceba, quando a gente fala então em tráfico de influência e jogo de poder, volta para o patronato. Note aqui, havia uma negociação constante entre os notáveis locais, que era a base da mesa, os funcionários públicos e o império, o imperador, cada um defendendo seus próprios interesses, né? Cada um buscando seus próprios interesses. Perceba, os notáveis o tempo inteiro conversavam com os funcionários públicos, levando supostamente as demandas do povo. Esses, por sua vez, conversavam com o imperador, levando as demandas daqui para baixo. Né? Então, o tempo inteiro havia um tráfico de interesse, haviam jogos de poder que tentavam legitimar, legitimar, fazer com que permanecesse, fazer com que se perpetrasse essa estrutura de poder chamada de patriarcado. Tudo isso fica ainda mais forte, porque lembra que eu disse que a religião romana era algo extremamente poderoso, era algo extremamente forte também, que com o tempo a gente foi tendo um negócio chamado culto ao imperador, e que o culto ao imperador legitimava essa estrutura de poder, porque a ideia era de que o imperador era um representante ou era o próprio Deus. Então, desobedecer essa estrutura, desobedecer essa estrutura de poder, era desobedecer o próprio Deus. Desobedecer uma ordem do imperador era se insurgir contra o próprio Deus. Então, há uma promiscuidade da relação do Estado com a relação religiosa, no sentido de fortalecer, de dar ainda mais pujança, dar ainda mais força a essa estrutura de poder. E como que eles faziam isso? De várias formas, em momentos cívicos ou em repartições públicas. A gente tinha um busto de César, a gente tinha então referências a César, né? Para que as pessoas pudessem então reverenciá-lo, mas a gente também tinha ocasiões em que eram distribuídas comidas, que foi aquilo que a gente viu tanto na carta aos Coríntios, quanto um pouquinho na carta aos Romanos. Tinham comidas oferecidas ao imperador enquanto divindade, em festas públicas, e essa comida oferecida ao imperador enquanto divindade em festas públicas legitimava a ideia do imperador como um Deus bom, um Deus que alimentava o povo. Lembra um pouco da política de pão e circo do próprio Império Romano, né? Então, eu te alimento, a mão que te alimenta, ela te distrai também, ela te proporciona uma vida melhor, uma vida mais agradável. Quando as pessoas se sentavam
para tomar essas refeições. Eu disse para vocês que naquela época proteína não era algo muito barato, né? Então toda vez que era oferecida carne, por exemplo, sacrificada aos deuses, ou sacrificado no caso aqui ao Deus imperador romano, era uma das poucas ocasiões em que os pobres, em que os escravos, você está lembrado que em Corinto a gente tinha uma população enorme de escravos, uma das poucas ocasiões em que esses escravos em Roma, em Corinto ou em qualquer outra parte do império tinham a oportunidade de comer carne, de ter acesso à proteína, era através das cerimônias religiosas do comer e beber sacrificado aos ídolos. Então, quando eles se sentavam à mesa nas associações religiosas, e a igreja nessa época é simplesmente mais uma associação religiosa, ela é tolerada por ser mais uma associação religiosa, como eu tinha o templo de Apolo, o templo de Afrodite e vários outros deuses. Quando eu me sentava à mesa, a estrutura da mesa, ou os lugares configurados ao redor da mesa, os lugares de importância, os lugares de destaque, eles refletiam a estrutura de poder do império. Então se sentavam na cabeceira os funcionários públicos, os notáveis locais, e ao redor da mesa, não com assento na mesa, eu tinha o povo, eu tinha os associados dessa estrutura de poder. Veja que coisa interessante. Percebe então, quando eu olhava para o mundo dos deuses, quando eu olhava para esse mundo aqui do Deus imperador romano, ele refletia o desenho que eu tinha no mundo. Então é como se eu olhasse para o céu e o céu refletisse o desenho que existe no mundo. É como se eu olhasse para cima, para a vida após a morte, e a vida após a morte justificasse, legitimasse o desenho que eu tinha no mundo. Olha que coisa poderosa, olha que jeito de governar, de dominar, poderoso intelectualmente, psicologicamente, porque tudo repetia o mesmo padrão, e quando eu queria então escapar desse padrão, olhando para aquilo que é transcendente, o transcendente refletia para mim a estrutura que eu tinha no imanente. Que coisa fabulosa esse negócio, que modelo de dominação incrível. Não por acaso você vê Paulo entrando em crise, né, com os cristãos da igreja de Corinto, né? Quando ele escreve, ele fala: gente, está tudo errado, vocês estão refletindo, vocês estão reproduzindo dentro da igreja o modelo de dominação do império. Vocês, quando se juntam para celebrar a ágape, que é a ceia do Senhor, vocês estão refletindo a estrutura patronal romana. Vocês estão se sentando à mesa, ou só tem lugar à mesa aqueles que vocês consideram os mais ricos, os mais sábios, os mais importantes. Mas toda vez que vocês se reúnem e dão lugar à mesa para o mais rico, para o mais sábio, para o mais importante, você está refletindo a estrutura e legitimando a estrutura. Por isso que Paulo é tão enfático em falar assim: essas coisas para nós caíram por terra. Não existe mais dentro da igreja a diferença de gênero, a diferença étnica ou a diferença intelectual. Quando ele fala, não existe judeu e gentil, não existe circunciso e incircunciso, sábio e letrado, não existe homem ou mulher. Quando nós nos reunirmos à mesa, todo mundo tem lugar à mesa. Então, Paulo bate forte nessa questão, por exemplo, quando ele fala assim: vocês se juntam para comer e não esperam uns pelos outros. Quem tem comida come, quem não tem comida passa fome. Ora, você não tem casa onde você possa comer. Paulo é duríssimo, né? Paulo é duríssimo porque comer
para o Senhor não é se banquetear com aquilo que tem, mas é dar igualdade de acessos, igualdade de oportunidades a todos aqueles que estão sentados à mesa. Paulo olha para a celebração da ágape, para a celebração da ceia do Senhor e fala: ela não reflete esse modelo no céu. O céu não ensina o modelo do patronato, o modelo do patriarcado. Olha que interessante. Paulo então desenha um novo espelho e fala: quando vocês tomam do alimento oferecido a Deus, nesse caso, né, na ágape, quando vocês tomam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eles refletem uma mesa de cabeça para baixo. Gente, olha que coisa fantástica aqui. Paulo está falando o seguinte: quando o homem olha para o céu, quando o imanente olha para o transcendente, ele não reflete o imanente. O transcendente inverte a mesa, porque Paulo fala: os fortes devem sustentar os fracos. Os fortes devem dar lugar aos fracos. Então é o império, são os funcionários públicos, são os notáveis locais que devem servir ao povo e não o povo servir ao império. Olha que fantástico. Por isso Paulo argumenta na carta aos Romanos, como a gente viu na aula passada, que os fortes devem suportar os fracos. Se salvo engano, lá no capítulo 14, na parte do texto que faz referência à forma de agir do cristão dentro da igreja, ele fala: se comer carne escandaliza meu irmão, vou deixar de comer carne. Se obedecer um dia específico em detrimento dos outros está sendo motivo de divisão dentro da igreja, ok, vamos deixar isso para lá. Eu que me considero forte na fé, devo suportar aqueles que não são fortes na fé. Não é o fraco que sustenta o forte, é o forte que sustenta o fraco. Então, quando o império, e esse é o motivo porque o império depois se dá conta de que a igreja apresenta um modelo de subversão, não coube tudo aqui, mas um modelo poderosíssimo de subversão. Ela subverte o modelo de dominação, o modelo de poder do Império Romano. Ela fala: não tem nada a ver, essa estrutura aqui está equivocada, ela é de cabeça para baixo. E basta olhar o exemplo do Senhor Jesus, que sendo Deus, se humilhou e tomou a forma de servo. É lá em Filipenses, Paulo lembra para a gente da teologia do kenosis, né? Tenham todos vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas ele se humilhou e tomou a forma de homem. Você quer legitimação maior à subversão desse modelo do patronato romano do que esse texto de Filipenses? Jesus inverte o modelo de dominação, Jesus inverte essa estrutura de poder, colocando então os fortes como aqueles que sustentam os fracos. Não é um governo de poucos privilegiados sobre muitos desfavorecidos, mas são os privilegiados dando suporte, dando sustentação para os fracos. Isso eu acho simplesmente sensacional, e esse modelo você pode encontrar aí na minha dissertação de mestrado, que deve virar um livro aí nos próximos dias, que tem por título A Mesa, Relações de Poder dentro do Império Romano, ok? Então, eu quero também chamar a sua atenção para o fato de que essa estrutura de poder também está completamente relacionada, está completamente voltada para aquilo que a gente vê no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos. A partir do capítulo 12,
quando ele sai daquela sessão do capítulo 9 até o capítulo 11, em que ele está falando da eleição do gentio, justificando a eleição do gentio para o judeu, ele começa a falar então, a partir desse momento que você se entende como filho de Deus, qual deve ser a sua forma de proceder para individualmente, a sua forma de proceder para com o Estado e também a sua forma de proceder dentro da igreja. E aqui a gente tem simplesmente uma ilustração dessa forma, desse modelo que está na mente de Paulo, daquilo que ele está combatendo o tempo inteiro em sua carta. A igreja não é mais apenas uma associação entre tantas outras associações religiosas, ela é algo completamente diferente. Quando o império se dá conta disso, o império se vê implodindo, porque dentro de si ele permitiu esse tipo de organização. Lembra que a gente tem até endereço da igreja em Corinto, né? Então ele permite esse tipo de organização, mas o modelo subversivo desse tipo de organização está fazendo com que o império imploda. Eles começam então a perseguir a igreja terrivelmente, até o momento em que eles percebem que não tinham condição de vencer essa batalha, e aí para uns ele se converteu, o imperador se converteu, para outros ele simplesmente tem um jogo, uma sacada política genial, e ele transforma o cristianismo na religião oficial do império. Ele fala, opa, se eu não posso vencê-los, porque quanto mais eu persigo essa ideia, mais o negócio cresce, então a partir desse momento eu também vou me tornar um deles e tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, porque fazendo isso, para quem acredita que não houve conversão, né, de que foi só uma sacada política, o que ele fez de novo? Olha, gente, como é fantástico. Se foi só uma sacada política, o que ele fez de novo foi justificar o modelo do patriarcado. Ele fez de novo com que o céu figurativamente refletisse o modelo dos homens, com que aquilo que os homens olhavam para o mundo transcendente refletisse o imanente, e ele ganha um tempo, ele ganha uma sobrevida. O império, por conta dessa jogada política ou conversão, não cabe a mim julgar, o Império Romano ganha uma sobrevida, porque o cristianismo fortalece essas estruturas de poder aqui, e o imperador consegue se manter então no cargo por mais algum tempo, né? O império consegue sobreviver por mais um tempo até que ele é destruído definitivamente. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham mergulhado junto comigo nisso que é o contexto do Império Romano, das estruturas do poder do Império. Lembrando que a carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, em Corinto. Lembrando que o império, quando surge, ele não é um império, ele é um conjunto de 7 povoados ao redor do rio Tíber. Lembrando que a contribuição mais poderosa que esse império deixa para a humanidade de uma maneira geral é a ideia de uma coisa pública, de um governo público, é a ideia da res pública. Lembrando ainda que essa coisa pública cresce e fortalece, que o direito romano é ainda hoje influência para a legislação pátria de vários países espalhados ao redor do globo. No direito brasileiro, inclusive, a gente viu as implicações do direito romano na área civil, no processo civil, no direito penal. E aqui a gente tem a estrutura de poder do império, inteligentíssima, baseada no patronato, baseada também no patriarcado. E a gente vê como que através dessa estrutura de poder o império fazia chegar a sua força, fazia chegar a sua influência até o núcleo
menor e mais importante da sociedade, que era o núcleo familiar, e como que através do culto ao imperador, eu via no céu refletida a imagem da terra, até que Paulo reconfigura essa imagem e inverte essa imagem, e ele diz que através da ágape, através da ceia do Senhor, essa mesa era colocada de cabeça para baixo, porque não eram os fracos que deviam sustentar os fortes, mas os fortes que deviam sustentar os fracos. Essa é uma afirmação que ele tem feito insistentemente desde Corinto, Gálatas e agora em Romanos, no capítulo 14, ou 14/15, a gente vê isso também de uma maneira muito poderosa. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.